Câmara discute uma reforma no sistema tributário para simplificar a cobrança de impostos. A proposta desloca o eixo da cobrança, que hoje é sobre o consumo, para a renda e patrimônio. O objetivo é reduzir a carga tributária de quem ganha menos, mas o governo anunciou que vai apresentar outro texto para análise do Congresso. O principal ponto seria a volta da cobrança de um tributo sobre movimentação bancária semelhante à extinta CPMF. Como fica a discussão sobre a arrecadação de impostos? É possível diminuir tributos e manter os mesmos serviços públicos? Vamos conversar sobre o tema com os deputados Denis Bezerra, do PSB do Ceará, e Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Obrigado. Deputado Denis Bezerra, começo perguntando ao senhor, é possível pagar menos imposto e manter e ter qualidade nos serviços públicos? Com certeza. Essa otimização da qualidade dos impostos que nós pagamos, hoje, pela proposta, nós tentamos reduzir 5 impostos e transformar em um IBS, justamente pensando nessa facilitação, principalmente para o setor produtivo, para o setor de investimentos, para que no futuro também a gente possa ter uma facilidade maior em geração de empregos. Pelo menos essa é a ideia que está por trás dessa reforma. Nosso sistema tributário é um sistema absurdamente desigual, né, onde predomina um sistema regressivo, onde, como você já falou, as pessoas que têm menos rendimento, às vezes proporcionalmente, pagam mais do que quem tem mais rendimentos, e esse vai ser o nosso principal desafio, de transformar esse sistema tributário brasileiro no que diz respeito a esses 5 impostos que nós estamos tentando transformar em um, que seja de uma forma progressiva. Mas isso não é fácil, não é simplesmente criar um imposto, porque tem diversas outras nuances que serão também discutidas durante o tramitar da PEC na comissão especial. Deputado Laércio Oliveira, esse pode ser o caminho, a simplificação dos impostos para manter a arrecadação e o formato de serviço que a gente tem hoje? Pode sim. Aliás, eu acho que esse é o foco principal, né? A gente está aqui, quero cumprimentar meu colega Denis Bezerra, quero agradecer por estar aqui participando desse programa. Quero dizer que a Câmara dos Deputados exerce um protagonismo extraordinário nesse momento, prestando um serviço, uma política de Estado, que é a linha de ação do nosso presidente Rodrigo Maia, que se dispõe a trazer para a Câmara um debate desse nível. E felizes somos nós, enquanto parlamentares, que temos a disposição de fazer uma discussão para conduzir o país para um momento tão diferente e tão necessário, porque tributação no país virou uma palavra muito forte e incompreendida por todos, ou seja, não agrada ninguém. Então, assim, é preciso que a sociedade entenda que a natureza da reforma tributária neste momento, ela se alicerça basicamente no princípio da simplificação. Nós precisamos encontrar caminhos que tornem a tributação no país mais fácil, para que ela alcance a todos. E essa é a discussão central. Daí deriva-se várias questões. A questão do emprego, a questão de redução de carga tributária, que muita gente acha que a reforma tributária nesse momento vai diminuir impostos, e não é esse o caminho. O ganho virá com a simplificação, porque, um exemplo rápido, empresas que têm ação no país inteiro, essas empresas têm, assim, um time de trabalhadores enorme para poder entender a dinâmica tão complexa que é calcular ou apurar o imposto a pagar. O ganho virá aí, nesse primeiro momento. Outra coisa, dentro do contexto, para a gente começar a discussão, a reforma tributária não poderá, e aí está a grande discussão também, um outro pilar para se discutir, a reforma não virá para diminuir carga tributária. A reforma não virá para aumentar carga tributária sob hipótese alguma, porque uma das principais linhas de ação do presidente Rodrigo Maia é não votar no plenário da Câmara aumento de carga tributária sob hipótese alguma.
eu e Denis também, a gente não aceita voltar isso, porque a gente olha para a sociedade e enxerga um peso enorme, não só para o empregador, mas para o trabalhador e para a sociedade como um todo. Você colocou muito bem no começo aí, que o viés que se discute é você tirar do consumo e transferir a tributação para a renda e para o patrimônio. Será que esse é o melhor caminho mesmo? Será que tirar do consumo não é uma via, digamos assim, na contramão? Enfim, são esses os enfrentamentos que nós faremos nos próximos meses, mas tanto eu e creio que o Denis também, nós estamos muito otimistas em poder participar desse momento para entregar à sociedade brasileira a questão tributária no país vista de uma forma totalmente diferente, porque arrumando essa parte, já arrumamos a Previdência, já arrumamos o trabalho, agora a gente entra na tributária e outras que virão após. A tributária arruma o país para a gente começar a pensar de que forma a gente pode reduzir tributos no Brasil. Deputado Denis Bezerra, o senhor concorda? Esse é o caminho, sair da cobrança sobre o consumo e passar a se cobrar sobre renda e patrimônio? Eu acho que pode ser uma das saídas, né? Hoje, nós somos o único país, juntamente com a Estônia, que não tem tributação sobre lucros e dividendos das empresas. Então, eu acho que é necessário nós combatermos esse problema. Inclusive, o PSB tem uma proposta de toda a sua bancada tratando desse assunto, da qual eu sou um dos coautores, e é uma saída, é uma forma de talvez a gente conseguir desonerar um pouco aquele pequeno contribuinte, o pequeno produtor, a microempresa. Mas isso é um fato que vai ser debatido ainda com muito calor, muita propriedade durante a tramitação da proposta. Eu mesmo agora estou relatando um projeto na Comissão do Idoso, da qual faço parte, que eu apresentei um substitutivo, justamente tratando desse assunto em uma relação de tributação de pessoas que vivem no exterior, que têm rendimentos e aposentadorias no exterior. E no momento a gente já está encontrando também resistência de conseguir implementar essa realidade. É fato que ninguém quer pagar mais imposto. Como o deputado Laércio bem falou, nós temos esse desafio de simplificar sem aumentar impostos, mas para tornar o nosso sistema tributário mais justo para todos, de uma forma que a gente consiga talvez desonerar, dentre todas as questões tributárias que existem, da arrecadação que a União não quer perder, dos estados que não querem perder, dos municípios. O imposto passa a ser um imposto único, que vai gerar um grande problema, talvez jurídico, na sua amplitude que ele vai ter. Mas problema que nós vamos ter que enfrentar nos debates, nas audiências públicas e nos seminários que estarão propostos nos próximos meses. Deputado Laércio, o deputado Denis citou a questão de imposto único. O governo está anunciando, ainda não apresentou formalmente, mas tem anunciado que quer propor um imposto, um tributo sobre movimentação financeira semelhante à extinta CPMF, de 1% em substituição à contribuição previdenciária das empresas. O senhor acha que esse pode ser um caminho para a desoneração da folha? Pode ser, mas eu acho que o exercício tem que ser mais profundo. Transferir isso para a sociedade, eu volto a dizer, não existe disposição nossa aqui na Câmara e a gente entende que a sociedade não aceita e também achamos que é muito injusto com a sociedade. O principal gargalo que nós temos hoje é a geração de emprego, é a falta de emprego para os brasileiros. O que a gente precisa ter o olhar dentro da reforma é como a reforma vai facilitar a geração de empregos. Quem emprega no Brasil? Quem emprega são os empresários. Os empresários precisam ter um ambiente de segurança jurídica, precisa ter um ambiente onde ele possa, dentro de um contexto de tributação compreensível, ele possa entender que é a hora dele voltar a investir. A fuga de recursos, de investimentos para o Brasil se dá exatamente em função de uma insegurança. Então, assim, o emprego, quem produz emprego são os empresários brasileiros. Então, assim,
esse emprego, para que ele chegue, ele precisa vir recheado de condições propícias. Porque, veja bem, o setor de serviços. O setor de serviços é o setor que mais emprega no país. Nós todos temos consciência desse papel do setor de serviços. Eu já conversei com os 3 autores, os 2 dos projetos que estão aqui, estão sendo discutidos no Senado e na Câmara, e tenho conversado um pouco com o governo sobre isso. Ninguém consegue me explicar até agora, de uma forma clara, como vai ficar o setor de serviços. Exemplo, da forma que está posto, com esse calibre que o IBS propõe em termos de um percentual, quem faz parte da cadeia produtiva que tem o que compensar, aí tudo bem, você encontra uma equação, porque eu estou lá no teto, 25%, digamos que seja 25%, o teto do IBS. Aí eu posso compensar todos os insumos para a produção do meu produto final. Ok, essa parte está resolvida. Vamos para o setor de serviços. Setor de serviços, principalmente aquele que tem mão de obra como um preponderante na sua estrutura, não pode compensar, porque não pode compensar a folha. Aí a pergunta que eu tenho feito a esses autores intelectuais dos projetos: haverá carga tributária ou não? Essa é a grande questão, e ninguém me dá uma resposta consistente. Já conversei com o Raul sobre esse assunto e já conversei com o API sobre isso. Ninguém me traz uma informação concreta. Eu percebo que sempre há uma variante por onde eles seguem. A gente precisa fazer conta, mas fazer conta concretamente não tem como fazer. Então, essa fórmula não é uma fórmula boa. Não vai ser aplicada ao setor de serviços. O senhor acha, então, que esse imposto que agrega 5 impostos seria o IBS, 25%? Exatamente. O senhor acha que o setor de serviços deveria ter uma alíquota diferenciada ou deveria ter outro tipo de tributação, deputado? Sabe o que eu fiz? Eu apresentei uma emenda com referência a esse assunto, tentando encontrar uma solução para fugir da CPMF, que tentam colocar tudo que é nome, mas não tenha dúvida, é CPMF. Essa que está gravada na mente dos brasileiros de uma forma muito cruel. Mas vamos lá. A minha emenda propõe o seguinte: a gente definiu um percentual de 30%. A emenda foi nesse sentido. Daquilo que o governo, daquilo que a proposta estipular como teto, digamos, IBS de 25%. O setor de serviços só será, o limite, o teto para o setor de serviços será de até 30%, será de 30%. Ou seja, 30% de 25%. Aí para o setor de serviços. Porque se a gente não encontrar um mecanismo que equilibre essa relação, que separe o que é indústria e o que é serviços, o que é que vai acontecer? A mensalidade escolar vai aumentar consideravelmente, o transporte escolar vai sofrer uma majoração dos seus preços grande. E aí vem a pergunta: é justo? É essa reforma de fato que nós queremos, transferindo para a sociedade um ônus que não cabe a ela? Eu acho que não é por aí. Então, qualquer ação que a gente tente empreender aqui, a gente tem que pensar em facilitar a geração de emprego, mas sem transferir o custo para a sociedade. Deputado Denis, 2 pontos que eu queria tratar com o senhor. O deputado Laércio falou muito especificamente do setor de serviços, que ele defende que tenha uma alíquota diferenciada pelas características do setor, seria mais ou menos até 7,5%, né, deputado? Um teto de 7,5%. O senhor acha que pode haver essa concessão, vamos chamar assim, mas esse estudo de caso, dependendo do setor, ter uma alíquota diferenciada para o IBS? Com certeza. O problema levantado pelo deputado Laércio é um dos que eu encontro de mais urgentes que nós devemos debater. Um outro problema que a gente encontra nessa proposta diz respeito à questão da não cumulatividade do imposto. O setor produtivo, digamos assim, ele vai, à medida que vai sendo produzido, ele também vai recolhendo os impostos. E, pela proposta, o devedor mesmo do imposto,
é o consumidor final. Então, há um pagamento sucessivo durante toda a cadeia produtiva e quem é o detentor de fato do direito, da obrigação tributária é o consumidor final. Então, esses pontos vão gerando um crédito tributário para esses setores produtivos. Como que hoje, na nossa realidade atual, funciona isso? Existe o consumidor de fato, o contribuinte de fato e o contribuinte de direito. O contribuinte de fato seria essas figuras que vão pagando o imposto, mas eles não são detentores da obrigação tributária. Então, eles têm direito a perceber um crédito em relação àquele tributo que foi pago. Mas, pela legislação tributária, pelos conceitos presentes hoje no Código Tributário Nacional, quem pode requerer o crédito tributário é o contribuinte de direito. Então, hoje, o CARF, o STJ estão abarrotados de procedimentos administrativos e judiciais justamente para dizer quem é, na realidade, o detentor daquele suposto crédito tributário. E hoje, na proposta que nós estamos analisando, nós estamos, além de estar o PIS e o COFINS, aí vão estar inclusos o ISS, o ICMS e também o IPI, que é mais... Nós estamos ampliando. Nessa ampliação, nós vamos gerar um problema maior em relação a essa designação de quem tem e quem não tem direito a solicitar o crédito tributário. Esse problema foi enfrentado no passado, na Europa e no Canadá, e gerava inúmeras demandas judiciais justamente porque o fisco não entendia como que o contribuinte de fato fosse detentor daquele crédito, mas sim o contribuinte de direito. Então, depois de muito tempo, depois de muita discussão jurídica, eles encontraram um mecanismo de apaziguar esse entendimento, criaram um regramento, que isso também eu acredito que na comissão especial nós devemos nos ater a essas questões para poder já deixar esclarecido e não gerar um outro problema, que é tentar fazer a simplificação, tentar acertar, mas gerar uma demanda judicial gigantesca para o nosso sistema judiciário, que, de certa forma, é um pouco lento. Outro ponto que eu queria ouvir o senhor, deputado Denis, o deputado Laércio falou um pouco sobre a necessidade que nós temos hoje de geração de emprego, tendo em vista um cenário com um número de 3 milhões de desempregados. O senhor acha que a reforma tributária pode trazer instrumentos para atuar nesse campo? Sim, um dos princípios eu sempre defendi que a reforma tributária ela deveria ter precedido a reforma previdenciária, porque com a previdência você está fazendo em tese uma economia para os cofres públicos, mas se nós estamos querendo através de algumas ações fomentar a geração de emprego, fomentar a indústria, nós deveríamos tratar realmente da simplificação dos impostos. Não que haja redução, não que haja desoneração, mas que, através da simplificação, nós consigamos realmente fomentar a indústria, fomentar o comércio, fomentar todos os setores produtivos para conseguir gerar novos postos de emprego para o nosso país. Recentemente até houve uma redução nos índices de desemprego, mas até que ponto esses índices são reais? Porque hoje existe uma informalidade gigantesca no Brasil e a informalidade ela não é computada nesses dados. Então a pessoa pode estar, nós podemos estar reduzindo os índices de desemprego, mas que na verdade não se traduzem literalmente em geração de novos postos, mas sim em as pessoas estarem buscando alternativas para o próprio sustento, através da informalidade, do trabalho intermitente e diversas outras modalidades de emprego mais precário que hoje existe. Geram depois outros impactos sociais, né? Deputados, a gente está terminando o nosso tempo. Eu queria que os senhores fizessem suas considerações finais em 30 segundinhos e falassem da expectativa de votação da reforma tributária aqui na Câmara. Deputado Laércio. Bom, como eu disse, é a melhor possível. O otimismo é alto, nós estamos dispostos a fazer o debate e faremos esse debate para o país. Todos aqueles que estão comprometidos com essa luta precisam entender assim,
que o que importa é o Brasil, não importa quem seja o autor do projeto, qual é a proposta que vai prevalecer. O que importa é o seguinte, o que é que nós ofereceremos ao país? Então, assim, todas têm aspectos muito positivos e a gente precisa tirar o que existe de melhor em cada uma delas e apresentar à sociedade e aprovar aqui uma reforma tributária que seja moderna, que seja eficiente e que alcance a todos, que haja justiça social, que haja justiça fiscal, que haja, assim, regras muito claras para quem compra e para quem vende, e que o resultado disso seja lá na frente, em um outro momento, uma redução do custo, não só do Estado, mas principalmente o custo direto para aqueles que precisam, que utilizam, que somos nós, enquanto cidadãos, o consumidor final. Deputado Denis Bezerra. Com certeza eu concordo com tudo que o deputado Laércio falou. O clima agora realmente é bom, nós precisamos aproveitar esse momento e esquecer desavenças políticas, de esquecer ideologias e pensar realmente no futuro do Brasil. Pensar e que através de uma reforma tributária, de uma reforma justa, que traga justiça fiscal, que traga justiça para a sociedade, que traga uma forma de quem tem mais pague mais, quem tem menos pague menos, e que aí nós consigamos colocar o Brasil nos trilhos para que ele possa voltar a ser o que era, né? Voltar a crescer e sair desse abismo que a gente se encontra, pelo menos momentaneamente, na atual conjuntura. Mas eu acredito, tenho fé, que com o decorrer dos nossos trabalhos lá na comissão, com a aprovação da reforma, seja independente de qual casa venha a ser, se seja a proposta do governo, nós consigamos extrair, pincelar o que é melhor de cada uma e apresentar um texto que seja justo para a sociedade. Deputados, obrigada pela participação. Agradecemos. Obrigado. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André. Conversei sobre reforma tributária com os deputados Denis Bezerra, do PSB do Ceará, e Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.